Fala galera, paz. Ontem fizemos um discipulado a respeito de arrependimento e eu acho válido, a gente falar sobre isso, principalmente por causa da importância que o próprio Jesus dá ao assunto, e a importância que as Escrituras colocam, a respeito desse assunto. E se fala tão pouco hoje em dia a respeito de arrependimento que até parece que não é necessário mais se arrepender, né? E assim, o que é arrependimento? Arrependimento é o fato de nós estarmos em uma direção e fazer uma conversão de 180 graus. Nós fazíamos algo, agora nós deixamos de fazer. E não só deixamos de fazer, como começamos a fazer o contrário. Se tratando a respeito do arrependimento bíblico, da metanoia, que é uma mudança de mentalidade, ou seja, nós temos um entendimento sobre algo, e nós nos deixamos ser moldado aquilo que Deus revela para nós. Então, assim, nós tínhamos um entendimento de mundo a respeito das coisas, e aí o Espírito Santo vem, o Evangelho chega ao nosso coração, nós cremos, e o Espírito Santo começa a fazer uma obra de conversão. E essa obra de conversão é mais ou menos o que acontece, por exemplo, na vida de Zaqueu, por exemplo, que ele era uma pessoa fraudulenta, uma pessoa que gostava de ganhar de maneira ilícita, e depois ele não só deixa de ganhar dessa forma, como ele dá, como ele distribui, como ele começa a ajudar os pobres e a ressarcir as pessoas que ele roubou. Isso é conversão. Conversão é o que está, por exemplo, aqui em Efésios 5, que fala a respeito da nova vida e da velha vida. E aí lá no verso 25 do capítulo 5 de Efésios fala o seguinte, 25 em diante: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade. Olha só, não minta, mas além de não mentir, diga a verdade. Diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Olha isso. Olha a nova vida que o Senhor nos apresenta. Olha, arrependimento é você entender que fazia algo errado e converter desse caminho e começar a fazer o oposto daquilo. É entender que você desagradava ao Senhor, que você entristecia o coração do Senhor, e agora você se arrepende do mal que fazia em relação ao Senhor e começa a fazer algo relacionado ao Senhor para agradá-lo, para trazer glória a Ele. É um entendimento que o Evangelho traz para nós. Aí vem o verso 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha isso, irmãos. Não digam palavras que fazem mal. Ou seja, em vez de fazer isso, de sair da sua boca palavras que às vezes vai amaldiçoar, vai entristecer, vai ferir pessoas, da sua boca deve sair palavras que vai abençoar, que vai ser um tratamento para aqueles que ouvem, que vai ser um refrigério para aqueles que ouvem. Isso é arrependimento. É mudança total de comportamento. É você que vivia uma vida nas trevas, agora viver uma vida na luz. É deixar aquilo que não agrada o Senhor e começar a fazer aquilo que agrada o Senhor.
Então, o processo não pode ficar pela metade. Por exemplo, tem pessoas que acham que são convertidas e vivem uma vida contínua de arrependimento porque, por exemplo, deixou um vício, né? Nossa, depois que eu comecei a ir para a igreja, eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Mas só isso não é suficiente. Só parar de fazer algo não é suficiente. Nós temos que começar a frutificar para apresentar frutos dignos de arrependimento, que é o que está lá em Lucas. Apresentai-vos frutos dignos de arrependimento. E aí continua aqui, ó. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Olha só o que o arrependimento faz. Ele faz a gente mudar o entendimento a respeito das coisas para começar a agradar a Deus. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, olha isso. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ficou claro, irmãos, que toda vez que nós deixamos algo, é um processo pela metade, que vai ser completo quando nós começamos a frutificar de maneira ao contrário daquele pecado que cometia. Então, o arrependimento é uma conversão total ao pecado que cometemos para a direção da santidade. É isso que é arrependimento. Vitor, quem arrepende de um pecado não vai cair mais nesse pecado? Não estou falando isso. Pode cair, porque se não vigiar, se não tiver uma vida alicerçada na oração, provavelmente vai cair, vai ser uma pessoa que não vai estar alicerçada no Senhor. Mas a questão é, cada vez que você comete um pecado, e você não se arrepende desse pecado, você deixa ele ali escondido, você não mostra, não confessa, esse pecado vai endurecendo seu coração, te deixando mais insensível às coisas espirituais, insensível à voz de Deus, e pode chegar um ponto que você vai endurecer o seu coração a ponto de pecar e não sentir diferença nenhuma, de não entender que está desagradando e entristecendo o Senhor, né? Martinho Lutero, quando ele começou a reforma, ele estabeleceu como a primeira tese dele, a primeira tese foi a respeito de uma vida a respeito das penitências. A verdadeira penitência é uma vida de arrependimento contínuo, né? Então, assim, nós não deveríamos separar um dia do mês ou uma data específica para nos arrepender. A questão do arrependimento é nós estarmos sensíveis a Deus para que nós possamos entender que a atitude que eu fiz errada entristece o Senhor e eu preciso me arrepender desse caminho, dessa prática, né, dessa atitude que eu tive, ou até mesmo desse pensamento que eu tive, né, e começar a frutificar para agradar o Senhor. Deus abençoe sua vida, fique na paz. Se você gostou do vídeo, pode deixar o seu comentário, compartilhar, se inscrever no canal, deixe seu like aí. Valeu, fique na paz.